Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você, um programa de reflexão, debate sobre o nosso cotidiano, sobre nossa vida. E hoje uma convidada muito especial para conversar conosco sobre as dimensões de paz. Guaraciara. Olá. Tudo bem. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. E você também. A gente procura estar sempre bem na medida que a gente se coloca com fraternidade ao outro. Exatamente. Falar em fraternidade. Você é uma mulher que tem uma formação acadêmica muito referente e procura fazer um trabalho muito voltado à questão das crianças. Tanto é que é presidente do Conselho de Criança e Adolescente. De Direitos da Criança Direito de Criança e Adolescente. Como é que surge essas variedades em sua vida de uma área acadêmica hoje atuando nessa dimensão humana com direitos de criança e adolescente? Zezinho, é assim, eu fiz a minha formação, mas eu sempre gostei de gente. E sempre gostei de criança e adolescente. Principalmente adolescente. Você tem 3 filhas? 2. 2 filhas. Principalmente adolescente. E na época que elas eram adolescentes, a minha casa parecia um clube. Olha que beleza. Então todo mundo vinha conversar com a tia Guará. E quando elas cresceram mais um pouco, um belo dia, e eu sempre disse que ia trabalhar com adolescente. Um dia eu recebi uma carta, 1990, final de 96. Uma carta me convidando para conhecer a Casa da Criança. Casa da Criança e do adolescente da irmã Elizabeth. E foi justamente no momento que as minhas filhas estavam saindo de casa. Então era um momento ideal mesmo para me dedicar a isso. Fui lá, demorei anos para descobrir quem tinha me indicado para ser voluntária. Até que um dia eu descobri quem tinha sido meu anjo da guarda. E comecei a trabalhar lá com a irmã Elizabeth. Comecei primeiro fazendo um trabalho com a pastoral. E aí fui percebendo todas as dificuldades que existiam. Mas na criança e adolescente você já percebia que ali era um lugar onde os conflitos de pais e crianças estavam efervescentes. Isso, olha... Não te assustou, não, essa realidade? Olha, não, assustar não assusta propriamente, não, porque se a gente vê a história da humanidade, a gente vê que, mesmo nos grandes momentos de paz, nós vivemos em conflito com a gente mesmo, né? Que deve ser superado a cada Exatamente. passo. Então, mas para a gente superar isso, o que a gente precisa é entender. E o grande conflito que eu vejo é o conflito de gerações. Ponto. Chegou numa questão que a gente pode começar a evoluir na nossa conversa. A sua geração, a minha geração, é diferente dessa nos conflitos que enfrentam? Completamente. Mas se deve a que isso? Vários fatores. O principal é que o mundo mudou, né? O mundo que nós vivemos não é o mesmo mundo que eles vivem. As ferramentas para se lidar com o mundo não são as mesmas. Eu me relacionava com meus amigos por carta. Hoje em dia eles usam o Zap. A linguagem deles é diferente. Mas isso fez perder a humanidade nas relações? Muito pelo contrário. Só faz com que eles tenham grandes vínculos. A dificuldade é dos pais. Opa! O problema não são eles. O que eu mais escuto é assim, puxa vida, eu queria que ele entendesse que eu não vivo o mundo dele. Isso o adolescente falando. O adolescente falando. Quer dizer, há pouco tempo atrás mesmo, por causa dessa manifestação que teve em Volta Redonda, e eu já tinha conversado com eles, que não adianta a gente querer se posicionar com a família brigando. Uhum. Você tem que ter argumentos fortes, então sente, estude, pesquise e tenha argumentos fortes para que os seus pais possam argumentar, seus avós possam argumentar e você, se puder, derrube o argumento deles. Mas, Guará, você, eu acho que fala muito bem que
houve essa mudança. Isso. A mudança também ocorre nos novos arranjos familiares. Exatamente. Você poderia até falar, quem cuida de muitas crianças, hoje são os avós, o pai sozinho, o avó sozinho, as tias, há as relações diferenciadas hoje, né, que a humanidade permite. Quer dizer, essas crianças hoje, esses responsáveis, não estão perto deles mais? Distanciou? Não é que eles não estejam perto. Zezinho, eu não tive contato ainda, nesses anos todos, com nenhuma família que chegasse a um ponto, estou falando de quem eu convivo, né? Que fosse negligente com os seus filhos. O que acontece é que uma vez, para dar um exemplo, a menina de 14 anos, ela bebia muito, né? E eu fui conversar com a mãe dela. A mãe dela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, Zezinho. E eu nunca mais julguei ninguém. Eu preciso dar casa, comida, vestuário para os meus filhos. Pagar luz, pagar água. É isso que eu tenho que dar para eles, porque eles precisam comer, eles precisam dormir. Então eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, faço o que tenho que fazer e no final de semana eu cato latinha, eu pego garrafa, eu faço tudo. Vendo o que aparecer, eu faço, para não faltar para eles. Mas ficar com eles, eu não tenho como. Pois é, essa realidade humana joga à margem aquilo que já está à margem. Exatamente. Agora, não são só os que estão à margem que sofrem. Há também a classe média alta, que há um conflito e esses adolescentes buscam outros caminhos. Onde que está essa diferenciação? Olha, a grande diferença que eu vejo é que é só uma questão de perspectiva, porque na realidade a finalidade é a mesma. Numa família de classe média alta ou classe alta, eles também estão muito preocupados, porque todo mundo está trabalhando para sobreviver. Todo mundo está em busca de um pouco de conforto, porque afinal de contas você trabalha 10 horas por dia. É um conforto puramente, às vezes, material. Sim, mas mesmo que seja só esse, Zezinho, a pessoa chega cansada em casa, você já deve ter visto isso centenas de vezes. A pessoa chega em casa acabada. E ela, mesmo que ela queira, a gente não vive mais num mundo que o pai e a mãe estavam à disposição, aliás, basicamente a mãe, à disposição da gente. Eu tive o privilégio de poder parar de trabalhar quando as minhas filhas nasceram. Você pode ficar perto. Então, eu fiquei perto até o momento que elas criaram asas e começaram a sair. Eu fui trabalhar com outras crianças e outros adolescentes. Mas nem toda família tem isso. Pois é. Aquela família onde, né, a mãe, sobretudo a mãe, estavam mais próxima, ela se perdeu com essa modernidade. Porque hoje o pai, a mãe trabalham, as crises econômicas, políticas, remete os pais e mães têm que trabalharem de maneira que se distancia dos filhos. Bem, nós estamos falando então dessa questão da relação da criança e do adolescente e suas realidades pós-modernas. Agora, como que nós vamos superar essas dificuldades que esses adolescentes enfrentam? Como trabalhar isso? Zezinho, eu acho que o problema não está nos adolescentes nem nas crianças. Você reafirmando, está nos adultos. Nos adultos. Mas como trabalhar? Então, para que o adulto... Eu não estou dizendo que seja fácil, não, Zezinho. O que eu estou dizendo... deixa eu dar assim, um exemplo. Meu pai nasceu numa época. A época, quando eu era adolescente, foi a época dos Beatles, dos Rolling Stones, e meu pai achava aquilo um absurdo. Gente, isso não é música. Não, mas foi a música da minha época e hoje em dia é um clássico. E que essa música falava muito. Agora, eu vou pedir licença, nós vamos chamar um intervalo e daqui a pouco nós voltamos
para a gente aprofundar um pouco essa relação da criança e do adolescente, as relações institucionais com a escola, conselho tutelar e a própria família. Ok. Daqui a pouco a gente volta. Com certeza. Pois é, voltamos com o programa Cidadania Consciente, estamos conversando hoje com a Guará, e nesse momento nós falamos da questão, as instituições e as relações com a criança e adolescente. Nós sabemos que a conquista do ECA e também o Conselho Tutelar foi uma conquista importante para dar vez e voz às crianças. Fala um pouquinho dessa conquista. São quantos anos do ECA? O ECA vai fazer 26 anos. Para ficar assim mais claro, até a época do Império, criança era propriedade da família. O pai podia dar, vender, trocar, enfim, era um objeto. Dom Pedro II cria a primeira instituição com um olhar diferente, e a gente vem vindo e a gente chega ao Código de Menores, que era o código do infrator. Trocando em miúdos, era assim: você era pobre, preto, tinha deficiência, morava longe, sua família não tinha dinheiro, você era tirado de casa e levado, naquela época era o SAM, Serviço de Atendimento ao Menor. Isso em que o período? Código é de 1934 e ainda existem muitos promotores, muitos juízes que foram doutrinados dentro do Código de Menor. Nessa linha. A grande conquista do ECA é que o ECA nada mais é do que a regulamentação do artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, do Estado e da sociedade o direito à vida da criança, né? Educação, saúde, dignidade, respeito. E o ECA vem para normatizar isso. E a partir daí é que começa a grande encrenca, Zezinho. Opa! Mas não foi um avanço? Foi, mas difícil para as pessoas entenderem. Que se antes esta criança era um objeto, hoje ela é sujeito. Sujeito, exatamente. E esse sujeito quer dizer o quê? Quer dizer que ele nasceu, recebeu a sua certidão, ele tem todos os direitos inerentes à pessoa humana. Cidadão. Ele é cidadão brasileiro com todos os direitos. E todos os deveres também. E com uma diferença, os direitos dele são vistos da perspectiva de que ele é uma pessoa com um desenvolvimento que vai mudando. Então, assim, a criança e o adolescente são metamorfoses ambulantes. Hoje a criança não engatinha, amanhã, quando se acorda, ela está engatinhando. Você não pode olhar isso da mesma perspectiva de um adulto que já tem sua formação sólida, né? Que está em processo. Exatamente. Né? O adolescente, mais ainda. O adolescente é a fase mais difícil da vida da gente. É porque a gente não lembra. Mas é a fase de maiores conflitos e é a fase que vai fazer a gente nos transformar no adulto que somos. E a sociedade vira espelho para ele, ou os pais viram espelho para essa transformação continuada? Eu acho que a grande dificuldade das famílias é justamente essa, é ver o seu filho como não, ele é o meu filho. Ele nasceu de mim, mas
ele tem direitos que, mesmo que eu, dentro das minhas concepções, dentro dos meus valores, não concorde, ele tem direito a isso. Tem até um poeta que fala de uma forma muito clara isso. Seus filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia do universo. É como se fosse uma flecha, o pai arqueia e o arco vai levar essa criança, esse jovem, para o mundo. Mas aí nós vamos entrar numa questão difícil da sociedade, da questão do ECA. A questão da maioridade penal e o ECA. Esse entrave... Pois é. Como superar isso? Eu acho que a gente vive um momento de extrema radicalização e que a gente só escuta o que a gente quer ouvir, né? Porque, na realidade, a comunicação é isso, né? Assim, você só se comunica, é o que o outro entende. Então, se a pessoa não tem informação suficiente, ou se aquele grupo é um grupo que ele é muito fechado, muito resistente, porque o que, como eles dizem, esse povo dos direitos humanos é como se o direito também não fosse deles, né? Pois é. Né? Então, Mas assim, a gente até compra que é dificuldade cultural, de formação, que cabe a gente ajudá-los a refletir. Com certeza. Por isso esse programa pega um pouco, eu sei, você, telespectador, que às vezes fica até... Mas essas informações é para ajudar a gente a fazer mudanças, percepções novas. Mas aí, ainda sobre a questão de maioridade penal, é um assunto encerrado? A coisa ainda... Não, porque existe um grupo muito grande, uma parcela muito grande da sociedade brasileira, que ela é impactada pelas infrações que são cometidas pelos adolescentes. Porque existem adolescentes que realmente cometem atos, sabe, que são hediondos, mas não são todos. Então, por que nós vemos que, se aumentar a maioridade penal, a gente está penalizando duas vezes? Porque, Zezinho, quando uma criança ou um adolescente comete um ato infracional, a família falhou com ele. O Estado falhou com ele. A sociedade falhou com ele. Se todo mundo falhou, ele vai pagar de novo? Pois é, porque a culpa só recai sobre ele. Exatamente. Mas nesse aspecto, nós vamos chamar um intervalo e nós vamos dar um passo a mais para a gente falar de algumas ações, que inclusive a Guará está envolvida, que diz respeito à superação dessa dificuldade e uma relação com o Conselho Tutelar, que para muitos, né, assusta as crianças nas escolas, que parece que está indo a polícia. E a gente tem que ter uma visão nova do Conselho Tutelar. Daqui a pouco a gente volta, um pequeno intervalo. Pois é, estamos voltando com o programa Cidadania Consciente, nesse último bloco, para conversar, dar continuidade à nossa conversa com a Guará. A Guará, que é presidente do Conselho. Guará, nós estávamos falando da questão de novos aspectos que protegem a criança. Dentro do Estatuto do ECA, foi criado o Conselho Tutelar. Eu, às vezes, valorizo muito o trabalho dos conselheiros, mas eu tenho algumas preocupações. Uma com a formação dos conselheiros. A outra é que a própria sociedade os vê, sobretudo algumas escolas, como assim, policiais, como, olha, até para penalizar a criança, antes a gente falava, vou te levar para o guarda. Não, agora eu vou te levar para o conselho. Como é que a gente lida com essas dificuldades? Respondendo sobre a formação. Cabe ao Conselho de Direitos fazer a eleição dos conselheiros tutelares, fazer a prova, né, e dar as capacitações aos conselheiros tutelares.
Mas quem escolhe é a comunidade. Então, assim, existem uma série de critérios sobre... você não pode ter passado por algum problema que tenha envolvido criança e adolescente. Tem todo um padrão para você poder se inscrever para ser candidato. E você tem que ter trabalhado com criança e adolescente... Tem alguma experiência. Pelo menos 2 anos. Então, a instituição dá uma declaração para o candidato de que ele trabalhou lá. Estaria apto a isso. O Conselho de Volta Redonda, quando todos os candidatos já passam por uma comissão que avalia a documentação, chama, verifica, tal, bom, então são esses os candidatos. E eles têm uma capacitação, uma pré-capacitação do que é ser conselheiro tutelar, a área que eles vão atuar, né? Tem uma formação e depois eles fazem uma prova. E essa prova é uma conquista que a gente teve o ano passado, né? Uma grande conquista, porque antes não tinha prova. Tinha a prova, mas ela não valia. Processo... Exatamente. E aí ele faz a prova e aí ele vai para a campanha dele. Aqueles que foram aprovados vão fazer a sua campanha. Agora é a comunidade que escolhe, Zezinho. Pois é, a comunidade. A gente sabe que ainda há dificuldade da comunidade por falta talvez de divulgação, de interesse, porque é uma eleição onde a participação é muito pequena. Cada ano diminui, cada vez diminui. O fato de diminuir é um descrédito na instituição, é não perceber a importância. O que a gente poderia provocar a sociedade para ficar mais atento? Porque é uma eleição de um representante da comunidade que vai prestar um servidor público, assim como tem um vereador, como tem um deputado, salvo os exemplos danosos que a gente percebe na nação, mas são representantes da comunidade e ela não vai lá escolher. Eu vejo tem várias formas da gente ver. Não é a instituição Conselho Tutelar que é mal vista pela população. É o comportamento de alguns conselheiros tutelares que fazem com que a população... Exatamente. Teve históricos assim danosos. Né? Quando houve a alteração da lei, o Conselho de Direitos ele passou a ter uma comissão de ética que todos os casos de denúncia de comportamento de conselheiro tutelar são analisados pela comissão de ética e a comissão de ética propõe qual seria, caso seja necessário, a penalidade. Exatamente. Defesa, né? Então chama-se todo mundo, conversa com todo mundo e o Conselho de Direitos ele não pode afastar o conselheiro tutelar. Porque ele está vinculado ao governo, à Secretaria de Governo. E quem faz a fiscalização do Conselho Tutelar é o Ministério Público. Então, depois que a gente faz toda essa avaliação, a gente envia a ata, envia o relatório ao Ministério Público e é ele que vai nos dizer o que medida a gente deve tomar. E aí a gente encaminha para a Secretaria de Governo. E aí... há penalidades e penalidades. Mas só para não cortar você, então está dizendo que, na verdade, os desvios que há, tanto daqueles de mandato na política, tem uma comissão de ética, e quem é o referencial é o Ministério Público. De um tempo para cá, isso tem melhorado. Muito. Então, isso é para a gente dizer para a comunidade que os conselheiros hoje estão num prisma novo. Há um esforço do Conselho no sentido de melhorar para que haja maior participação da sociedade. Até como exemplo, toda vez que há um conflito em relação a criança e adolescente, sobretudo quando aparece na mídia, e eu me reporto a 2 últimos casos, quando, de forma dantesca, 2 crianças adolescentes foram assassinadas, inclusive tiveram a gravação numa periferia do Rio. E agora, mais recente, o estupro criou uma comoção nacional.
Para a gente ir finalizando um pouco a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco, dando um tom de esperança, para como enfrentar essa realidade de cultura, de violência, de machismo, de atrocidades que estão fazendo com os nossos jovens. E o pior, às vezes é o jovem agredindo o jovem. Isso, como é que a gente como trabalhar isso? Primordialmente a questão é de educação, né? Então, assim, é você entender o direito dos outros. O conflito, é porque hoje em dia é tão fácil você ter uma arma, que quando eu era adolescente, tinha briga de bairro com bairro. E os meninos saíam no tapa, né? Mas brigavam na mão e faziam artes marciais. Não era tiro. Hoje em dia, com a facilidade das armas, esse confronto que faz parte... E aí o Estado tem responsabilidade nisso, né? E a nossa polícia, ela ainda é voltada, por mais que... Hoje em dia a gente não pode negar, houve um avanço muito grande. Hoje em dia, direitos humanos é obrigatório na formação do policial militar e tudo. Mas a origem histórica da polícia militar vem do capitão do mato. Pois é. Então, é assim, o policial, ele não está preparado... Eu gostaria de voltar na questão chave dessa violência, do estupro, da morte. Qual o seu olhar para a gente fazer a superação disso? Olha, a morte, em determinados casos, eu ouvi essa frase uma vez. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é matar alguém. Por quê? Porque dizem que matar é bom. Era um adolescente de 14 anos. E aí eu fiquei pensando que se você não tem poder nenhum sobre a sua vida, poder nenhum sobre tudo aquilo, quando eu tenho uma arma, eu passo a ter o direito de vida ou morte sobre alguém. Então isso envolve uma série de questões, né? Dúvida. Então o desarmamento, houve uma campanha... É fundamental. É fundamental. Mas e esse machismo, essa coisa que mulher... Você falou das crianças serem sujeitos. Isso. E eles são objetos. A sua mensagem final, para a gente criar espaço de superação desse machismo que agride, sobretudo, as mulheres, as crianças e adolescentes. Dá um recado para os nossos telespectadores. Eu vejo assim, Zezinho. Eu vejo que a criança, ela repete, a criança e o adolescente repetem o que estão habituados a ver, seja na sua família ou na sua comunidade. Se você não foi acostumado a respeitar o sexo feminino desde pequeno, ou masculino mesmo, né? Você vai agir assim e, infelizmente, e não é só no Brasil, ainda existe uma coisa assim, os homens se consideram com direito de usufruto sobre a mulher. E isso é E as mulheres não aceitam mais. Isso. As mulheres não aceitam mais. Isso dá uma alegria de ver essa reação das mulheres. Guará, nosso tempo aqui, ele urge. Certamente você poderá voltar numa outra oportunidade. Eu queria agradecer essa repassada na dimensão dos direitos das crianças e adolescentes e parabenizar você pela essa doação voluntária a um serviço que é um bem a toda a sociedade. Guará, muito obrigado. Muito obrigada, Parabéns. Zezinho, o prazer foi meu.